Você já parou para pensar que parte do que você chama de sua vida é, na verdade, uma tentativa constante de pagar uma conta que você nem sabe se realmente deve? Existe um peso invisível que acompanha muita gente, desde o momento em que acorda até a hora em que fecha os olhos à noite. Alguns chamam isso de responsabilidade, outros chamam de consciência pesada, mas o nome real desse peso é culpa. A gente carrega culpa por não ter sido o filho ou a filha perfeita, por um erro cometido anos atrás, por algo que não disse, ou até por um pensamento que nunca virou ação, mas que insiste em voltar. A religião nos disse que somos pecadores. A sociedade nos disse que somos falhos. E com o tempo, a nossa própria mente se transformou numa juíza implacável que nunca tira férias. Mas deixa eu te perguntar algo com muita calma agora. E se existir uma falha lógica em tudo isso? E se você estiver tentando consertar algo que nunca esteve quebrado? O que vou compartilhar aqui hoje não é uma frase de efeito, não é uma teoria para te confortar, é um olhar profundo sobre a nossa essência, um conhecimento que atravessa séculos e que mostra que aquilo que chamamos de pecado pode ser apenas um erro de cálculo da nossa percepção. Nos próximos minutos, eu te convido a uma travessia. Vamos olhar para o essencial. Vamos entender por que, para uma consciência desperta, a sua inocência não é uma questão de opinião nem de merecimento. Ela é um fato. Para entender como a culpa se sustenta, a gente precisa olhar para como esse sistema funciona. Imagine que a sua mente é como um tribunal que nunca fecha. Nesse tribunal, o ego é o promotor. Ele passa o dia buscando provas contra você. Usa suas memórias, seus medos, suas falhas e até histórias que nem começaram com você. Porque aqui está algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes, a culpa que você sente nem nasceu em você. Existe uma ordem invisível nas nossas relações. Às vezes, por amor, um amor mal compreendido, nós carregamos fardos que pertencem aos que vieram antes. A gente se sente errado por ser mais feliz que os pais, ou sente que precisa sofrer porque alguém no passado sofreu. É como tentar equilibrar uma balança que não fomos nós que desequilibramos. E o que a gente faz? A gente tenta compensar, tenta ser melhor, mais correto, mais punido. Mas percebe a armadilha lógica? Toda vez que você tenta compensar um pecado, você afirma que ele é real. Toda vez que busca perdão, você reforça a ideia de que houve condenação. O ego cria a culpa e depois te vende o sacrifício. E você fica preso num ciclo infinito, achando que a paz só vai chegar quando você for perfeito. Mas a paz não nasce da perfeição. Ela nasce do reconhecimento de que, na sua essência, você nunca deixou de ser inteiro ou impecável. Talvez agora a sua mente esteja se perguntando: mas e as coisas ruins que eu fiz? E o mal que existe no mundo? Aqui está a diferença que muda tudo. Existe uma diferença vital entre pecado e erro.
Um pecado exige punição eterna. Um erro exige correção. Um exemplo: se você entra numa rua errada, você não é um criminoso. Você só precisa recalcular a rota. Na vida, a maioria de nossos erros nasce do medo. A gente fere porque está ferido, ataca porque se sente ameaçado. E aqui está a chave: o que é eterno não pode ser alterado. Se a sua origem é amor, essa essência em você é intocável. O erro não muda o que você é. É como uma nuvem passando na frente do sol. A nuvem faz a sombra e às vezes assusta, mas não muda o sol. Isso é a consciência crística, não uma figura histórica, mas um estado de consciência. É olhar para si e para o outro e não ver pecadores, mas pedidos de ajuda. Quando você aceita que é impecável, não por perfeição moral, mas por essência, a culpa perde o alimento. Ela morre de fome. Deus não precisa te perdoar. Para haver perdão, precisaria ter havido condenação. E o amor absoluto não se condena. O milagre não é algo sobrenatural. O milagre é o instante em que você para de acreditar na mentira da sua própria maldade. Se tudo isso ressoa em você, eu quero te convidar para um pequeno exercício. Agora, feche os olhos por um segundo. Se preferir, faça algumas respirações. Devagar. Traga à mente aquele erro que ainda aperta o peito. Olhe para isso não como um crime, mas como um equívoco de percepção. Diga a si mesmo: eu fiz o melhor que pude com a consciência que eu tinha naquele momento. Sim, eu me equivoquei, mas a minha essência permanece intacta. O alívio faz parte do milagre essencial. Saiba que você não precisa se punir para ser digno de amor. Viver sem culpa não é viver sem responsabilidade. Pelo contrário, quando a punição termina, a correção começa. E o coração fica leve o suficiente para seguir. Se isso tocou você, talvez possa tocar alguém que você ama. Se sentir, compartilhe. Esse é só o começo da nossa conversa. Eu sou a Luísa e esse é o nosso canal Milagre Essencial. Fique bem e lembre-se, você é e sempre foi impecável.